a celebração da Paixão do Senhor no ano de São José. Intenções da nossa celebração. Pela recuperação da saúde de Maria Lucy dos Santos Azevedo. O extremo do seu amor o fez abraçar a cruz e a morte. Caríssimos, a paixão de Cristo que hoje recordamos culmina com sua morte de cruz. Seu despojamento total nos faz reviver a nossa fé. Ele se fez o cordeiro imolado e se entrega como oferenda ao Pai no Espírito para a libertação e perfeita reconciliação da humanidade com seu Pai e com os homens. É a Páscoa da cruz. Fiquemos de pé para iniciar a nossa celebração. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que ele estava, não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu me entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas,
àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente do que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do sacerdote era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu
aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu Também os dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o terias entregues a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós,
para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mulher: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.
Depois disso, Jesus, sabendo que estava tudo consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Era dia Levantemo-nos. Era dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassarem. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no meio do jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar todos. Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, você, meu querido irmão e irmã, que nos acompanha através das nossas redes sociais da paróquia Nossa Senhora de Loreto, nós estamos hoje celebrando a segunda celebração do nosso Tríduo Pascal. Iniciamos ontem o nosso Tríduo Pascal com a missa do lava-pés, a solenidade onde Jesus institui para nós a Eucaristia. Hoje nós fazemos, juntamente com a Igreja no mundo todo, a memória da paixão de Cristo. Hoje não é um dia de luto para o católico, não é um dia de luto para o cristão, mas é um dia para nós nos lembrarmos, para que nós possamos estar em sintonia com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão
dolorosa. O que a igreja quer dizer com a palavra paixão? Não é curioso? Já se questionaram? Pois desde a antiguidade nós chamamos este dia, né, o julgamento de Jesus, a condenação, a sua crucificação e todos os suplícios da cruz, nós chamamos de paixão. Porque a paixão, ela encerra todo o amor que Deus tem para conosco. E se nós nos perguntarmos, se acaso alguém tiver dúvidas, muitas vezes as pessoas se questionam, né? Mas será que Deus está me vendo? Será que Deus se preocupa comigo? O quanto Deus se preocupa conosco? O quanto Deus se importa? O quanto Deus pensa em nós e cuida de nós? Então, este dia é o dia para nós refletirmos sobre a paixão. O grande amor com que Deus amou a sua humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para nos salvar. Deus não poupou o seu próprio Filho pela nossa salvação. Então, este é o grande amor com o qual Deus nos ama. Infinito amor, eterno amor, um amor excelso, superior à nossa capacidade humana de compreender. Porque nós fazemos tudo por um filho. Uma mãe e um pai faz tudo por um filho, não é? O que é o amor de um pai e de uma mãe por um filho, senão uma vida inteira doada, dedicada, zelando, cuidando, observando o seu desenvolvimento, seu crescimento, cada etapa, cada momento, cada superação. O pai e a mãe ficam felizes porque o filho está crescendo, o filho está se desenvolvendo, e quando o filho corre risco, quando o filho está em perigo, o pai e a mãe fazem de tudo para salvar, para defender, para livrar, libertar o filho. Deus é assim conosco, mas não poupou Jesus. Ele deu o seu Filho único. Jesus nos dá o exemplo de amor e de fidelidade. O que nos diz, a igreja nos propõe hoje, a narrativa da paixão e estes dois outros textos da Sagrada Escritura. O profeta Isaías, no capítulo 52, nós ouvimos a narrativa do servo sofredor. Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como uma raiz em terra seca, vivo, forte, verdejante, viçoso. Não tinha nada de errado com ele. É o que nos diz o profeta Isaías. Não, diante do Senhor, ele cresceu,
mas não tinha beleza nem atrativos para o olharmos, pois foi desprezado como o último dos mortais, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passavam por ele, tapavam o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. O profeta Isaías segue sua narrativa para mostrar que Jesus foi reduzido a um nada, um ser humano desprezível, todo machucado, todo ferido, suor, sangue, lágrimas se misturavam em seu rosto, em seu corpo, o cansaço, as dores, a humilhação, o sofrimento. Mas Jesus não renegou a Deus e não renegou a missão que lhe foi dada. Acaso não devo beber do cálice que o Pai me deu para beber? Então Jesus abraça a sua missão. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos esta obediência a Deus em nossa vida. Todo sofrimento em nossa vida pode ser redentor para nós. Se nós pensarmos neste momento em que nós estamos vivendo, da pandemia, o coronavírus, é um verdadeiro calvário. Quantas pessoas, neste momento em que nós estamos aqui, você que está em casa, quantas pessoas nós sabemos, que nós conhecemos, estão sofrendo? Vocês que estão aqui, levante a mão se vocês conhecem alguém que está com coronavírus. Aqui na igreja todo mundo levantou a mão. Nós estamos conscientes deste calvário, deste sofrimento. Nós rezamos por aqueles que estão se recuperando. Nós rezamos por aqueles que já partiram. Nós rezamos para que as famílias sejam perseverantes. Mas nós não podemos nos esquecer, jamais, não fomos abandonados por Deus. Assim como Jesus não era um abandonado por Deus. O sofrimento, quando abraçado com fé, ele se torna redentor para a nossa vida. Como nós podemos compreender a morte do inocente? A dor de uma pessoa pura, de uma pessoa boa, que nós olhamos e dizemos, essa pessoa não merecia passar por tudo isso. Essa pessoa não merecia estar nessa situação. E neste momento, onde nós não encontramos respostas humanas, onde nós não encontramos solução na ciência, a ciência, por um ano, não sabia o que dizer para nós. Todo mundo procurando a vacina. E quantas pessoas morreram? Mas nós sabemos que Deus não nos abandona. Jesus nos ensina a perseverança da fé. Se nós nos admiramos quando vemos pessoas boas sofrendo e passando por dificuldades, então olhemos para a cruz de Jesus. Toda a nossa vida, olhemos para a cruz de Jesus.
nós devemos ter sempre em casa um crucifixo. De preferência, no nosso quarto, para que a gente olhe para o sacrifício de Jesus quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Todos os dias, ao me levantar, eu olho para a cruz de Jesus. Ao me deitar, olho para a cruz de Jesus. Hoje nós faremos esse gesto. A igreja nos pede, olha para a cruz de Jesus. Não se esqueça, você não é um abandonado, um filho deixado neste mundo para sofrer. É claro, nós não iremos repetir o gesto tradicional do beijo da cruz, mas nós teremos o nosso momento de olhar para a cruz, olhar para o crucifixo, contemplar Jesus crucificado. Muitos não entendem. O católico adora o objeto de suplício de Jesus. A Sagrada Escritura nos diz: loucura para os gregos, escândalo para os pagãos, mas para nós, sinal de vida eterna, sinal da nossa salvação. A cruz de nosso Senhor. Nós olhamos para a cruz de Jesus e vemos que em nossas dores e sofrimentos do nosso dia a dia, Deus está conosco. Pois Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Não obstante nossos sofrimentos e nossas dores, Deus está conosco. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, nos lembra que Jesus é o sacerdote eterno. Ele ofereceu orações a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação. É necessário contemplar o mistério da cruz de Jesus. Não é algo que consigamos compreender com a nossa racionalidade humana, mas contemplar. O que eu sofro, tudo que eu sofro, por causa da obediência à palavra de Deus, por causa dos mandamentos, por causa da minha fé, no fim da vida tornou-se causa de salvação eterna para todos. Jesus nos deu a salvação, mas à medida que nós também estamos dispostos a carregar a cruz, fazer o nosso sacrifício pessoal, pela fé que nós abraçamos em Cristo Jesus, tudo o que passou, tudo o que tem passado, tudo o que vai passar, é sinal de salvação, é sinal de vida eterna. O sofrimento, ele pertence a essa vida. Não há sofrimento na vida eterna. Mas é necessário que aqui nós aprendamos a obediência, como o servo sofredor, como Jesus. Sermos obedientes à vontade soberana de Deus para nossas vidas. Criar uma amizade, um laço
estreitar o nosso relacionamento com Deus através das nossas orações. Conhecer a palavra, conhecer os ensinamentos, o mandamento do Senhor, praticar o mandamento do Senhor em nossa vida. Custa, é sofrível, é o que vai nos salvar, é o que irá nos libertar. A liberdade, quanto mais o ser humano se acha livre e dono de si, mais escravo ele se torna de seus pecados, de seus vícios, de suas maldades, de suas escolhas erradas. Pobre, miserável do homem que tenta viver sem Deus. Hoje muita gente está vivendo esse dia feriado. Come o que tem vontade, diverte-se para aplacar o tédio. Que pena, não conhecem o Senhor, não conhecem o Senhor, não entenderam o amor. Esse dia para nós é pesado. Por quê? Porque não conseguimos também nós compreender completamente, mas nos colocamos na obediência da fé, buscando a nossa salvação, a salvação daqueles que nós amamos. Trazemos no peito a cruz do Senhor, trazemos no coração a sua paixão dolorosa e vivemos à luz da sua ressurreição gloriosa. Pois a paixão e a cruz nos encaminham para a Páscoa e a ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste instante nós vamos ficar de pé e vamos acompanhar as orações que hoje a igreja faz pelo mundo inteiro. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé.
por Cristo nosso Senhor, Amém. por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso arcebispo militar, Dom Fernando, por nosso arcebispo Dom Alberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tomai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento de nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo
discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, também você que está em sua casa ou no seu trabalho, nos acompanhando nesta celebração, nós iremos tomar uma posição onde nós ficamos mais confortáveis. Você pode ficar sentado, de pé ou de joelhos. E nós faremos o nosso momento de contemplar a cruz de Jesus. Este gesto irá substituir o beijo tradicional. Então vamos aproveitar este momento para colocar as nossas intenções pessoais diante do Cristo crucificado pela nossa salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. A vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lancei em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pôde eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo,
Deu-nos maná no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Cananeus por ti baterá, bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Coloquemo-nos de pé e juntos digamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. podemos nos sentar todos, preparemo-nos para o momento da comunhão. Pague-nos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Pague-nos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Somos felizes, pois, convidados a participar do banquete da vida, a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecer em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. E chegando a minha Páscoa, vós amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final de nossa celebração, meus queridos irmãos e irmãs. Quero agradecer pela presença e pela companhia de cada um de vocês nessa tarde. E também você que nos acompanhou através das nossas redes sociais. Amanhã nós teremos o terceiro dia do nosso tríduo, o Sábado Santo, a Vigília Pascal. Terá início às 19 horas. E no domingo nós teremos a celebração da Páscoa em um único horário, às 8 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz. As duas celebrações, assim como a de hoje, serão transmitidas através das nossas redes sociais. Então, aqueles que puderem acompanhar, através desses canais, creio que seria prudente, pois este momento não é um momento muito bom para estarmos, com aglomerações. Então, tenhamos esse cuidado. E nós devemos ter bastante cuidado nesse período, sabemos como está a situação. Então eu pediria, aqueles que puderem acompanhar através das redes sociais, no sábado e no domingo, o façam. No próximo final de semana, nós teremos os horários normais de celebração em nossa paróquia. Então, a partir do outro domingo, nós vamos ter os 3 horários de celebração. Mas nesse domingo de Páscoa, apenas um horário, às 8 horas da manhã. Vamos continuar com a nossa oração nesse dia, guardemos o silêncio, a celebração encerra-se em silêncio, e fiquemos com a bênção de Deus. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo. Que acabastes de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça em nós a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, um bom retorno à casa e que Deus nos abençoe a todos.